Bem-vindo, Walter. Olá. Então, duplamente nos apresentando, nós Eu somos faço- organizadores do curso do Ronald Fuchs aqui no Brasil. O Walter já é 11 anos ao lado do Ronald e conheço ele há 6 anos. E nós estamos aqui para trazer um tema super necessário e importante, não só para casais, mas solteiros também, pessoas que estão em busca de se conectar, que é profunda intimidade. E a gente É isso estava aí. buscando um tema, né, para trazer para vocês sobre relacionamentos, sobre os vínculos. E esse é um tema que estou forte no coração, que eu acho que é uma busca do feminino, é uma busca do masculino também, Walter, uma busca pela intimidade. Eu acho que a busca do amor é uma busca que consciente e inconscientemente é parte de todos nós. A questão é como a gente lida com os aspectos inconscientes desta busca, com os modelos, com a cultura e principalmente com os desvios que nossa cultura está tendo com respeito ao masculino e feminino e que a gente está vendo por aí, né? Indefinição, as pessoas não conseguem encontrar o seu posicionamento em termos de masculino e feminino. E eu não estou falando de identidade sexual, eu estou falando de vivenciar, independente do sexo, o masculino e o feminino que convivem dentro de nós, para que a gente possa ter um posicionamento claro conosco mesmos. E eu acho que esse é o grande desafio da atualidade. E o que é intimidade, afinal de contas? Isso que é o que a gente busca definições também, compreender a sua visão, na visão aí do Tantra também, que é essa tão famosa intimidade. Então, quando a gente fala em intimidade, rapidamente nos remetemos à falta de roupa, nos remetemos Pouca roupa. à pouca roupa. E intimidade é muito mais do que isso. Intimidade, na realidade, o tirar a roupa é claro que para algumas pessoas pode ser um pouco diferente, mas em geral, o tirar a roupa é o último estágio da intimidade. A intimidade se constrói de outra maneira. A intimidade tem a ver com você se abrir, se entregar a outra pessoa. Tem a ver com você confiar na outra pessoa. Tem a ver com você amar esta outra pessoa. Com você se sentir totalmente tranquila para se abrir em todos os aspectos para esta pessoa, para compartilhar com esta pessoa. E claro, o tirar a roupa é parte, mas eu diria que é a última parte, É o porque resultado da intimidade anterior, da é o conexão que resultado vem da antes. intimidade anterior, é o resultado da confiança, é o resultado de você se sentir segura para você realmente se abrir, né? Então, podemos dizer que a intimidade é um aspecto bem abrangente, não é apenas uma questão corporal e física. Você tocou numa palavra confiança. E eu percebo o quanto, né? Eu vejo por mim e pelas minhas clientes, a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres, o quanto confiança é importante nessa criação de intimidade, né? Nesse se abrir ou se revelar, ou criar essa conexão com o parceiro ou com a parceira também, o quanto esse ponto é um ponto chave e importante. E você acha que com essa confiança criada é possível gerar uma intimidade profunda, uma profunda intimidade? Então, eu acho que quando iniciamos um processo de conhecer alguém, de nos encontrarmos com alguém, esse processo dispara em nós os maiores modelos que nós temos do encontro, os maiores modelos que nós temos do amor. E esses modelos são os modelos dos nossos pais, né? Como nós fomos amados, como nós eh, nos iniciamos nisto de ser cuidados e cuidar. E nesse momento, quando a gente assume estes modelos, muitas vezes a gente o faz de uma maneira inconsciente. Então, eu acho que a profunda intimidade
é a gente ganhar consciência sobre o que nós estamos fazendo junto desta pessoa, como estamos nos comportando neste encontro com esta pessoa. E se a gente não tem consciência dos nossos comportamentos, dificilmente nós vamos fugir desses modelos que herdamos de pai, mãe, cultura, né? História, filmes. A gente consome modelos de Influência. relacionamento, influências de todas as maneiras possíveis. Então, quando a gente não tem consciência do nosso movimento, a gente dificilmente vai conseguir lidar com o que efetivamente sentimos. Isso pode nos levar a vivenciar coisas, vivenciar relações, desde um ponto de vista que não é o que a gente quer. E aí nós temos a base do que seria o contrário da profunda intimidade, que é aquela intimidade em que a gente não se sente bem. Né? Temos muitos casais, muitos namoros de pessoas que estão juntas, mas que não estão felizes, não conseguem a tal da profunda intimidade. Por quê? Porque executam tanto a própria pessoa quanto o parceiro ou parceira modelos de relacionamento que nada tem a ver com o que efetivamente estão sentindo. E esta distorção, ela é inconsciente. Então, como que eu vou me relacionar bem com uma pessoa se o que eu faço, o que eu digo, meu comportamento não tem a ver com o que eu estou sentindo, e sim tem a ver com modelos herdados de família e de cultura. E, ao mesmo tempo, se eu estou vivendo essa irrealidade, como é que eu vou conseguir interpretar direito o que o outro ou a outra está fazendo? Então, é um jogo complexo, a tal Como da a gente profunda sai intimidade. dessas projeções ou idealizações, né? Já que eu tive, ou eu idealizo alguém como meu pai, ou o oposto do meu pai, ou do que eu vi, né? Pensando aí, somos da era Walt Disney, né? O príncipe encantado, ou toda aquela super lista que precisa num relacionamento para que eu possa confiar ou criar essa intimidade. Quais são os Aham. passos para a Então, gente chegar? na visão do Tantra, o principal objetivo no Tantra é a gente ser consciente do que sentimos em termos de relacionamento. E nesse caminho, a gente tem, por um lado, o ganho de consciência sobre os nossos sentimentos e emoções inconscientes, para a gente realmente entender, poder perceber o que a gente quer, o que a gente, os nossos anseios, os nossos desejos, por onde transitam, o que nós queremos, o que nós não queremos, né? Essa percepção, esse aumento de percepção. E a gente faz esse trabalho através do aumento da vibração e da energia sexual, que permite um desvelar aquilo que é do que não é. Por isso que o Tantra é bastante rápido nesse sentido de desvendar o que é de verdade e o que não é de verdade. Isso num viés do trabalho. Em outro viés do trabalho, é o entendimento profundo do que é o masculino, o entendimento profundo do que é o feminino e como funciona esse masculino, como funciona esse feminino, para que, independentemente da nossa opção de gênero, a gente possa lidar desde o lugar que a gente quer. Então, olha como são duas coisas que se unem. Por um lado, eu tenho que entender profundamente o que eu sinto, minhas vontades, o que eu quero e o que eu não quero. E, por outro lado, eu tenho que poder me expressar no sentido correto, da maneira ajustada, no sentido de feminino e masculino, que são duas energias que todos nós temos, independentemente de ser mulher, de ser homem e da opção sexual que a gente assuma, nós temos as duas energias dentro de nós. Digamos, o equilíbrio só nosso, só da nossa expressão, que vamos assumir em sentido dessas duas energias, é o que vai nos identificar como pessoas.
Então, você vai ter homens muito mais masculinos e homens muito mais femininos, independente de opção sexual, e mulheres muito mais femininas e mulheres muito mais masculinas. O importante não é qual seja a sua expressão, e sim que você seja consciente dela, que você consiga realmente saber o que você está exercendo de você mesma. Porque essa realidade, eh, essa falta ou diminuição da subjetividade, no sentido de minha expressão, é o que vai me permitir ser mais íntegro nos meus relacionamentos. E quando eu sou mais íntegro nos meus relacionamentos, quando eu sou mais consciente de mim mesmo nos meus relacionamentos, também serei mais consciente do outro. Porque, afinal, imagina só, se a gente vive modelos de relacionamento inconscientes que herdamos da família e da cultura, eu dou sempre um exemplo, é como se eu cobrisse aqui o meu olho, caiu o zoom? Ah, não. É como Não, se eu calma aí. cobrisse aqui o meu olho, né? Então, deste lado, eu estou vendo, mas deste lado, eu não estou vendo. Aqui eu não estou vendo. Então, se eu não tenho uma visão completa da realidade, como é que eu vou me posicionar nessa realidade? Eu não terei um comportamento adequado a essa realidade, visto que eu não consigo abrangê-la por completo. Então, quanto mais consciência a gente tenha de quem somos e onde estamos, em termos de relacionamento, vamos ter muito mais sucesso. Porque a gente vai conseguir se posicionar melhor, porque a gente vai conseguir enxergar melhor o outro, e principalmente, quem desenvolveu consciência de si mesmo vai conseguir ter muito mais tolerância e entendimento sobre os processos emocionais da outra pessoa. Isso já, por si só, já é um grande E motor para essa também profunda intimidade. Sim, é um grande trabalho. é um grande Também trabalho. poder comunicar, né? Também poder comunicar dentro dessa parceria, né? Os meus desejos, necessidades. Então, a partir daquilo que eu conheço já sobre mim, eu posso expressar para o outro nessa relação. Eu acredito que nessa criação de intimidade, o quanto também é importante a comunicação, a expressão, né? Uhum. Aqui de se revelar, né? Revelar os conteúdos que estão ali, aquilo que eu já descobri sobre mim, e descobrindo juntos também a grande oportunidade da relação, né? De nos conhecermos juntos, né? O caminho a dois, que foi a nossa O caminho última a dois. palestra. Fazer esse Sim, caminho a dois, onde a gente vai se descobrindo, se revelando e e amadurecendo também no nível de autopercepção, né, de consciência, que talvez levasse um tempo a mais se eu fizesse esse caminho sozinha. É isso? totalmente, Dois, totalmente. vai mais Temos, rápido? temos, como falamos, o caminho da autopercepção e temos o caminho do posicionamento como feminino masculino, né? A gente falou bastante na outra palestra sobre isso. Enquanto o feminino busca mais a conexão, o masculino busca mais a liberdade. Então, olha, parece, à simples vista, um grande desencontro, né? Enquanto um quer conectar, o outro quer. Então, esse feminino que não consegue a conexão que precisa e que anseia, fica frustrado tanto quanto o masculino que não consegue, de repente, a liberdade que anseia. Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que exista um comportamento mais correto do que outro, exceto que a gente fale da negociação, que a gente fale desse encontro. Como que a gente pode conciliar esses interesses? A partir de conciliar esses interesses, a gente vai desenvolver o mais importante que você se referiu antes, que é o respeito. Porque se eu respeito o que eu preciso e a expressão do meu ser naquela postura, naquela expressão de feminino e masculino que eu escolho para mim, se eu consigo respeitar isso e respeito a posição do outro e estou com alguém que também se respeita e me respeita, será muito fácil encontrar o caminho da profunda intimidade, porque é um caminho de negociação. E aí entra o aspecto da comunicação que você falou.
né? E que muitas vezes, a mulher tem uma certa facilidade maior que o homem, né? Se a gente falar em mulher e homem, existe uma facilidade maior do feminino na comunicação, De justamente expressar. porque busca conexão. O feminino busca conexão. Então, para o feminino, comunicar é algo natural, né? Naquele livro, Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, né? Fala assim que os homens, quando querem resolver um problema ou têm uma missão, eles vão para a caverna, eles se escondem. E a mulher, ela busca conectar, ela busca conversar, ela busca dividir, compartilhar o assunto que ela tem para resolver ou para tratar. Então, o que que acontece? São dois comportamentos radicalmente diferentes. E os dois, tendo respeito pelo próprio processo e pelo processo do outro, vão conseguir encontrar esse caminho do meio para ter uma profundidade, uma intimidade mais profunda. Agora, desde o respeito. Tem que ter o Sim, respeito. sim. Isso é uma base, né, para ambos, para os dois. É que são duas Val, energias muito diferentes, Dani. Muito diferentes. A gente, da outra vez, comentou, né? O masculino se expressa através da presença, o feminino através da disponibilidade. O masculino, podemos definir metaforicamente como um espaço cheio que tende a se esvaziar ou quer se esvaziar, tem o anseio de se esvaziar, enquanto o feminino é um espaço mais vazio, que busca ser preenchido. São, cuidado, visões metafóricas. A gente alongou mais sobre este assunto na outra palestra, que acho que está gravada vou e gravar, vocês pessoas podem acessar pelo YouTube, tá? que podem acessar. Então, assim, a gente trabalhou bastante e nos cursos com o Ronald Fuchs, de Tantra Sagrado, a gente trabalha muito essas expressões do feminino e expressões do masculino, porque realmente quem não domina essa linguagem pode até fazer o contrário do que está querendo, né? O que E ela mais quer, ela acaba criando o oposto, né? Falando das acaba criando o mulheres. oposto. Exatamente. O mais quer a intimidade, a conexão, a profundidade, quando vê, ele escapa pelas mãos. Isso. Entendendo que nós temos dois mundos, né? Os mundos do feminino e o mundo do masculino. E que a grande característica entre estes dois mundos é a complementação. Então, assim, enquanto o homem é focado e direcionado, a mulher é mais holística. Enquanto o homem precisa de uma missão, o homem é quantidade, é força, é direcionalidade, a mulher, ela é como mais horizontal, como mais, o feminino é como mais Uhum. horizontal, uma visão mais holística, uma visão mais conectada com a qualidade das coisas, não com a quantidade das coisas, mas tudo é necessário. Quando a gente vai efetivar qualquer coisa no mundo das formas, a gente vai falar de quantidade e qualidade. E aí nós temos a presença do feminino e masculino. E justamente esse movimento sincronizado de feminino e masculino é que consegue os melhores resultados, atenção, com o menor esforço. Com o menor esforço. Porque aí vem um outro aspecto que, lamentavelmente, na nossa sociedade as mulheres vivenciam, mulheres que têm assumido muitos papéis masculinos. Então, Essa é uma questão. nós temos mulheres vivenciando energia masculina, atividades da energia masculino, e que pesa, pesa. Não é que não dá para executar, claro que dá. Eu acho que Por isso que a gente está tão cansada e sobrecarregada. exato, qualquer pessoa pode executar qualquer atividade. Isso é real. Somos equivalentes nesse sentido. Todos nós, independente do sexo, independente da opção sexual, a questão é: será que eu estou aproveitando melhor meu talento? Será que eu estou sendo eficiente nas minhas escolhas? E esse é o ponto. Quando a gente, por causa dos modelos e dos padrões, a gente não vive ou não vivencia a energia certa, a gente se cansa, a gente vive uma exaustão.
E esse é um ponto muito importante, muito, muito importante. Estava pensando aqui, né, como consteladora também, como que essa lei de troca, né, esse equilíbrio aí na relação, o dar e receber, o quanto às vezes alguns relacionamentos acabam por, enfim, se desgastando, se cansando, porque essa troca também, às vezes, ela não está equilibrada, né, o quanto eu estou investindo de energia, enfim, de até afeto, de atenção, e às vezes a outra parte não, ao contrário. E às vezes chega um ponto onde vai se desgastando mesmo, pode ocorrer em fases, né, onde o casal está passando por alguma dificuldade, seja saúde, dinheiro, família, filhos, quanto quando chega nesse ponto pode acontecer um afastamento, que é uma das queixas grandes que a gente vê de pessoas que vêm para o curso de Tantra, ou mesmo nos atendimentos, de não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo me conectar, né, com o meu parceiro, no caso, né, tratando as mulheres, mas um distanciamento, um desequilíbrio às vezes também. Uhum. Isso também tem a ver com esses papéis do masculino e feminino, de estarem, de repente, ocupando os lugares trocados. Então, tem um aspecto dos relacionamentos que é bastante deixado de lado, que é a dedicação, que é você estar prestando atenção e dedicação a esse relacionamento. E não é algo que seja comum ter o espaço específico para Casa. dedicar ao relacionamento. E nós vivemos uma vida muito atribulada, em certo sentido, né, com trabalho, com assim, projetos, com questões que tomam nosso tempo. E quando a gente se deixa levar por estas obrigações, sem dar o espaço para o relacionamento, com certeza o relacionamento vai sofrer. Então, nesse ponto, já temos um ponto importante, que é o ponto do tempo. Quando a gente soma a questão da falta de consciência ou vivenciar modelos de relacionamento herdados, né, Uhum. a gente ainda tem a questão de que o que eu estou vendo no relacionamento, como eu falei antes, é subjetivo, ou eu não estou vendo tudo, ou eu não sou consciente do que eu vejo, ou eu vejo o que eu quero, né, que é o pior de todos os aspectos. Eu vejo no outro o reflexo do que eu quero, e não o que a pessoa é. Então, claro que haverá distorções no relacionamento. E a partir destas distorções vai se construindo ou vai se destruindo este relacionamento. Então, esse é o ponto, porque se bem às vezes nós temos situações como repentinas, em geral, o que nós temos nos relacionamentos são situações que se alastram, Uhum. principalmente no sentido negativo, quando algo não está bem, mas guiados por estas percepções subjetivas, por estes eu quero, por estas visões do que eu preciso, do que eu quero, do que eu quero ver no outro, a gente se auto-engana, tanto que no Tantra esses aspectos muitas vezes aparecem de repente, né? Porque a energia Sou sexual, uma prova disso. quando ativada, tanto, digamos, nós temos muitos casos de casais, duplas de pessoas que estão em crise, e num curso de Tantra encontram os caminhos para solucionar a crise. E outras Sim. pessoas que, de repente, nem estavam em crise, parecia que estava tudo bem, mas na realidade algo estava muito mal e se alastrando, e o Tantra mostra isso. Silenciosamente, né? Eu já ouvi de vários clientes assim, do nada acabou, né? Do nada a gente se desconectou e eu busco, né, junto com a pessoa a ver assim, do nada ou vocês já estavam, né, em algum ponto desconectados ou, enfim, não estavam mais conversando, não estavam mais priorizando, né, a relação. Então, nada é do nada, não é isso? Nada é do nada. Exatamente. É, existe um aspecto que para o Ronald é um dos aspectos mais caros do Tantra, que é a devoção, né? Sim. É realmente um ser devoto do outro.
E esse aspecto da devoção é o que rega o relacionamento, é o que faz o relacionamento prosperar, se manter vivo, né? Porque não tem nada no mundo, Daniele, que seja mais interessante do que você saber que tem alguém aí para você. Saber que alguém está aí por você. E esse poder confiar que o outro está aí é o aspecto mais principal do relacionamento. Claro Isso é que, uma busca, é um anseio do masculino também, porque eu vejo assim, eu como mulher, é uma coisa que eu busco na relação, tipo, saber que eu posso contar, que a outra pessoa vai estar ali nos meus altos e baixos. Isso também é algo que o masculino busca, saber que então, pode contar. o aspecto do cuidado, o aspecto de ser cuidado, de ter alguém que cuida, é um aspecto que tem aproximadamente 250 milhões de anos. Esse aspecto nem nasceu com o ser humano, esse aspecto nasceu quando vieram ao mundo os primeiros mamíferos, né? Quando os primeiros mamíferos se apresentaram no mundo, eles trouxeram para o que havia uma grande inovação, porque até esse momento quem dominava o mundo eram os répteis. E os répteis, eles são individuais. Eles nascem de ovo, eles nascem prontos. Você pode ver as tartaruguinhas do Projeto Tamar, né? Que as tartaruguinhas quebram o Nasce e ovo já está andando e independente. já saem andando Nadando. para a água para evitar os predadores. Então, assim, você pode ver que o aspecto do cuidado nos répteis não existe. E os mamíferos trouxeram uma grande inovação em termos da evolução, que foi o conceito da existência do outro. E para que esse conceito pudesse ser vivido, tinha que haver o cuidado. Por isso que o mamífero parou de nascer de ovo para nascer vivo de dentro da mãe, para não nascer tão pronto e precisar dos cuidados da mãe ou do pai, para precisar ser amamentado, coisas que não existem no réptil. Né? E a partir daí nasce o conceito de família, nasce o conceito de manada. Então, assim, o conceito da existência do outro e do cuidado, ele é muito além do feminino e do masculino. Ele é muito além de tudo isso que nós estamos falando. É inerente ao sermos mamíferos, muito antes de sermos humanos. Então, podemos dizer que o feminino tem, por um lado, uma facilidade nesta questão do cuidado, porque o feminino busca a conexão. Então, o cuidado com a conexão, eles se falam. Já o homem, que é mais concentrado na missão, no seu trabalho, o homem tende a ser mais mental. O que vai acontecer, então, com o homem? Ele, ao ser mais mental, o masculino se afasta um pouco mais do coração. Tanto que a grande questão do masculino é o coração fechado, né? Se a gente faz um processo de cura do masculino, a gente fala em abrir o coração. É o principal desafio do masculino. Então, quando a gente fala em conexão, quando a gente fala nessa questão da busca dessa comunicação, às vezes para o homem é um pouco mais difícil. Por quê? Porque como ele tem um coração mais fechado, ele não é consciente dessa questão do cuidado e da questão da conexão com o outro. Ele olha mais para fora, digamos, e a mulher olha mais para dentro, o feminino sempre olha mais para dentro. Então, a conciliação destes espaços é o grande desafio. Estamos aqui para aprender juntos, né? Homens e mulheres. Olha, tem uma pergunta aqui do Manuel no YouTube e vou trazer, tá? Ele está falando: às vezes parece que a minha esposa não quer se conectar. Parece que é algo obrigatório quando ocorre a sexualidade, não é algo natural. E aí ele coloca: na verdade, conhecemos muito pouco o nosso corpo. Você tem algo a dizer para ele? Olha, dificilmente as questões começam no corpo. Como falamos antes, a questão da intimidade corporal
é a última fase da conexão e da intimidade. Em geral, a gente tem a conexão que começa na confiança, que começa na dedicação, na devoção, como falamos antes. E aí nós vamos ter duas questões possíveis. Uma questão que é o histórico anterior da pessoa, seus modelos, seus padrões, tudo que ela aprendeu e tudo que ela viveu, inclusive situações traumáticas que às vezes são parte do Sim. quadro. E que nós, claro, não podemos responder a pergunta, não sabemos qual poderia ser, mas vou dividir as possibilidades. Então, por um lado, temos tudo o que Uhum. aconteceu com a pessoa de antes, tudo que ela aprendeu, tudo que ela viveu, questões boas e questões não tão boas, inclusive traumáticas. E também temos o que a pessoa vivencia neste relacionamento. Então, Uhum. o que a pessoa vivencia neste relacionamento pode ter construído ou ajudado a construir um respeito, uma dedicação e uma devoção, ou não, ou não. Então, claro que qualquer ruído que acha nestes dois aspectos pode levar, sim, a uma falta de libido, a uma falta de interesse, a uma... Ou seja, nós temos aqui um tema também que faz os relacionamentos se alastrarem, que são as questões sociais e culturais que vivemos. Ou seja, às vezes um casal está junto durante 5 anos, 10 anos, tem filhos, tem família. Às vezes é difícil tirar de contexto, né? Não é fácil, às vezes, assumir uma separação ou assumir que algo não está bem, quando tudo conflui para que aquele casal fique naquela dinâmica, naquele contexto de família e de situações que levam a permanecer quando algo não está bem. Mas, na Uhum. intimidade, isso aparece, sem dúvida. E qual seria o grande caminho aqui? Ver se a questão está no casal ou em aspectos anteriores ao casal. Isso é fácil de ver. Por quê? Porque no início do relacionamento, se era diferente, se era algo gostoso e maravilhoso, isso quer dizer que os aspectos anteriores não influenciaram tanto. Mas, se aos poucos aquilo foi mudando, é porque ou havia uma subjetividade muito grande de um dos dois ou dos dois, ou Uhum. porque realmente a dinâmica desta união não estava alimentando um crescimento, não estava alimentando uma evolução deste Uhum. relacionamento. Mas aí já é uma questão de consultório, né? Já é um Sim, pouco mais. algo para ser Mas investigado podemos aí, mas eu acho dividir. que é um tema interessante que ele traz, porque Uhum. Podemos dividir em dois aspectos: o que a pessoa traz para o relacionamento e o que a pessoa vive no relacionamento. Né? Então, em termos de olhar, de análise, são esses dois grandes aspectos. e esse é um bom convite para esse casal vir para o curso que a gente tá promovendo do Ronald, oportunidade de olhar para essas questões também, o que está aí, né, mais Sim, profundamente. sim, porque, sobretudo nos cursos avançados, a gente faz o trabalho nos dois sentidos. A gente faz tanto o trabalho da pessoa olhar para suas questões com a energia sexual, com as questões de intimidade, suas questões, aquilo que ela trouxe da sua história. E, por outro lado, a gente instrui, facilita o entendimento de como a gente pode vivenciar a energia feminina, como a gente pode vivenciar a energia masculina. Então, nos dois campos que eu estou falando, tanto é questões anteriores quanto questões do relacionamento, no curso de Tantra Sagrado, principalmente no avançado, a gente toca nos dois aspectos de tal maneira Sim. que tanto quem vai em casal, né, e tem a suficiente confiança para fazer o trabalho individual, às vezes tem questões traumáticas, tem questões que realmente interferem nas possibilidades da pessoa viver uma profunda intimidade. Se o casal tem essa confiança para trabalhar juntos questões individuais, é perfeito.
E para alinhar o comportamento conjunto, a parceria, essa complementariedade, a devoção, uau, o Ronald dá show nesse sentido. E Gente, é maravilhoso, como você pode maravilhoso. aprender a lidar com o outro, né? Desde quem sou eu, né? Quem sou eu, quem é o outro, como a gente se dá bem juntos. As vivências são lindas, assim, de conexão profunda. E às vezes, no dia a dia, a gente não conseguir criar esses espaços, então a gente tem a chance de aprender como criar esse espaço sagrado de união, estar tá ali na presença, naquela conexão de olhar com olhar, conectar o coração, né? Que para a mulher isso é tão importante, né? Fazer esse elo de coração para depois ocorrer, né, essa abertura para a sexualidade, que eu acho que aqui é um pedido de ajuda do Manuel, né, de como se conectar com a companheira. Então, existe um caminho, né, dessa abertura dos dois, né, para essa experiência. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo em todos os cursos do Ronald é o processo de cura sexual, né, o ritual que a gente passa, onde um vai oferecer a cura para o outro, né, o masculino oferecendo essa cura, né, para o feminino, e a mulher oferecendo essa cura para o masculino. Então, esse é um convite, realmente, se vocês querem viver essa profunda intimidade, querem vencer esses obstáculos, né, superar um tanto aí de dores e barreiras. O curso está chegando aí, a próximo, daqui um mês, Uhum. estaremos trazendo o Ronald de novo aqui para São Paulo. Queria te fazer mais umas perguntinhas, acho que a gente tem mais uns 5, 10 minutinhos. Pode Ok, ser? sim, Eu percebo, né, tem as queixas das mulheres e tem também as queixas dos homens. Algo que está muito comum, que alguns homens vêm trazendo, é a questão da ejaculação precoce, né? E uhum. aí, né, uma visão aí do caminho tântrico que você teria para dizer para esses homens como lidar, né? E acaba depois em frustração, tanto para o homem e às vezes para a mulher, que, né, que quer algo mais, que quer aprofundar, que quer ter mais tempo junto e de repente, ponto, acabou. Só está começando e já acabou. Como lidar com isso, Walter? Tá. Então, a questão da ejaculação precoce, assim como vício em pornografia e outras questões ou distorções que ocorrem com a energia sexual, tem a ver com vício mesmo. Porque quando a gente vive a energia sexual, a própria energia sexual, é uma energia muito poderosa. Gente, a partir desta energia se cria a vida. Né? É uma energia muito, muito poderosa. E, e poder lidar com esta energia junto com outra pessoa, em profunda intimidade, é o caminho mais fácil e mais poderoso para criar muita energia sexual. Então, o que que acontece? Quando a pessoa, por diversos motivos, não está preparada para vivenciar este grau de energia sexual, o que vai acontecer é que ela vai encontrar caminhos alternativos para vivenciar a energia sexual, mas nunca chegar nestes graus que ela não consegue suportar. Então, aí temos um dos motivos, claro que existem, são quadros complexos, mas um dos motivos da ejaculação precoce é justamente esse, é não poder suportar o aumento da energia sexual. Quando a energia sexual aumenta demais e a pessoa não está pronta, não está preparada para lidar com esta energia, ela vai simplesmente entrar em colapso. E a ejaculação, no caso do homem, é uma maneira muito rápida de diminuir a energia. Acho que todo mundo sabe, né? É clássico o homem ejacular e dormir, ou não ter vontade de mais nada. E a partir de aí, então, a gente pode sacar claramente por que que no sexo tântrico se busca a não ejaculação. E Por essa é uma quê? grande questão para vários homens, né? Mas como? Não tenho controle.
Como faz isso, né? Já ouvi de vários homens Então, essa... não ejaculação, que não quer dizer não orgasmo. São Uhum. coisas diferentes. E que existe uma confusão muito grande, né? De que orgasmo e ejaculação são a mesma coisa. E a gente pode ejacular sem ter orgasmo e pode ter orgasmo sem ejacular. Então, o prazer vem com o orgasmo, não com a ejaculação, necessariamente. Então, quando no sexo tântrico os dois parceiros estão prontos, estão preparados, estão dispostos a compartilhar energia sexual, eles vão exercendo seu feminino e seu masculino de tal maneira que a energia aumenta permanentemente e vai aumentando a níveis inimagináveis. Então, o que vai acontecer? Se os parceiros não estiverem preparados para lidar, né, se não estiverem quase que diria treinados para lidar, né? É como quem compra uma Ferrari e não faz curso para dirigir uma Ferrari que tem 1.000 cavalos de potência. Vai capotar a Ferrari na esquina. Não dá para lidar com tanta energia se não tiver É muita não só energia o e aí ela entra em pane. exatamente, e em pânico. Pane, Então, pânico. em pânico. Estou ouvindo homens, estou vendo vários homens conectados, assim, bem felizes, porque a última live só tinha mulheres. Essa aqui parece que só tem homens. Aham. Então, esse é um convite, né, para olhar para essa sexualidade a partir desse outro lugar. E eu vejo muito aquilo da quantidade, né? Da rapidez e da quantidade. O quanto o feminino é muito mais como água, né? Aí as polaridades, né? O homem fica excitado muito rapidamente e o fogo ali e depois também apaga bem rapidamente, né? E a mulher sendo uma natureza mais água, quando a gente precisa de um tempo a mais, pela questão da circulação, né? Até você mobilizar toda a quantidade de sangue para ter, né, um orgasmo, né? Se sentir excitada, precisa de muito mais tempo do que o homem. Então, entender esses ritmos, né? Como esse fogo pode ir aquecendo essa água até que ela chega, né, no seu estado aí de pico, de auge, e não apagar o fogo rapidinho, e aí a água fica lá só a ver navios, né? Isso é uma Então, queixa, tá? de novo, a gente não pode dizer que alguém tem razão. A gente tem que encontrar o caminho da complementariedade, porque somos seres diferentes. Nós nos mostramos e nos exercemos de maneiras diferentes. Então, o ponto é achar de que maneira a gente pode fazer o melhor encaixe dessas necessidades. E aí, se não tiver a dedicação e o respeito que a gente Uhum. falou antes, vai ser impossível. Ou seja, os dois têm que ter vontade de encaixar com o outro. Os dois têm que ter vontade de pedir o que precisa, né? De não deixar simplesmente que aconteça do jeito que o outro quer, de realmente se posicionar no que quer, não perder o respeito pelo próprio desejo, mas ao Uhum. mesmo tempo respeitando o desejo e as vontades e a maneira do outro. Esse é o ponto. E esse é o grande desafio, encontrar esse limiar onde os dois vão ficar satisfeitos. Para isso tem que querer muito. Eu acho, eu acho Uhum. que a gente está chegando no ponto principal desta conversa, que em certo sentido, vivemos em polaridades neutras. É como que antigamente a gente podia dizer que o masculino, supondo que os homens sejam mais masculinos e as mulheres mais femininas, a gente vivia, os homens vivíamos o masculino de uma maneira muito mais profunda e as mulheres viviam o feminino de uma maneira mais profunda. E hoje a gente está numa crise em termos de gênero, independente de opções de cada um, em termos sexuais de gênero, a gente vive uma crise no sentido de a gente tem as duas energias e se despolariza com respeito ao outro. É como se a gente fosse como mais independente, né? E a gente, nesse sentido, ao ser mais independente, a gente se afasta da questão do cuidado, daquilo que falamos que nasceu há 250 milhões de anos atrás e que é parte inerente de sermos mamíferos. Se afasta
pelo menos intelectualmente, do conceito da necessidade de estar com o outro, de compartilhar um espaço, de compartilhar uma vida. Então, o que que vai acontecer quando a gente mentalmente tem que se separar de algo que é inerente, emocionalmente é inerente ao ser humano? O que que vai acontecer? A gente vai fechar o coração. Porque senão a gente não consegue viver só aqui. Só consegue viver daqui se fecha o coração. E ao fechar o coração, a gente termina dando muito, muito mais espaços às subjetividades no olhar que nós temos para nós mesmos e para o outro. E aí aumenta a distância, então, entre o que eu acho que é e o que eu sinto. E começamos falando disso. Esse é o ponto principal que interfere na maneira de encontrar o caminho da profunda intimidade. Da gente simplesmente viver com a mente separada do coração. Mas esse seja o grande caminho aí do Tantra, né? Poder fazer essa união, né? De todos os corpos, né? Uhum. Do corpo, do sentir, do pensar, esse alinhamento, né? E a conexão espiritual também. Sim. Já estamos completando 1 hora, acredita? Às vezes temos uma pergunta aqui, né? Você consegue ler? Às vezes leva Ah, o trabalho de interessante. 2 horas, coisa que a maioria dos homens querem fazer em 15 minutos. É, é Iné o nome? Inner Secret. Acho que Iné está em Secret. inglês. A água precisa ser tratada até entrar em estado de ebulição. Então, Inê, tem razão, tem razão. Porém, não podemos resolver as É, o coisas nome dele é Wesley. não podemos resolver as coisas desde o ponto de um está certo e o outro está errado. A gente só vai conseguir resolver as coisas desde somos diferentes. O que podemos fazer para a gente encontrar um caminho? Tipo assim, eu quero encontrar um caminho, você quer encontrar um caminho também? Quero. Tá, então vamos ver como a gente alinha nossas diferenças, como a gente sincroniza nossas complementariedades para a gente aproveitar mais, para a gente relaxar mais ao mesmo tempo, porque a gente vai estar aproveitando o melhor de nós, cada um aproveitando o melhor de cada um. Então, esse é o ponto. Se a gente parte do pressuposto de um está certo, o outro está errado, isso é guerra. Isso leva para guerra. Competição, né? Isso E o leva que para mais separa competição. os casais dessa energia de competição, né? Porque Exatamente. nos tornamos dois inimigos, né? Ali na cama, não como parceiros. Exatamente. O mundo está cheio aí de guerras que mostram e demonstram isso que eu estou falando. A gente se vê, não sei quantos países tem no mundo, 90 e tantos por cento dos países têm presidentes homens. E o homem tem essa visão de um está certo, o outro está errado. E a mulher, desde que não viva uma masculinidade exacerbada, não tem essa visão. Ela tem a visão da conexão e da união. E por isso que a gente está vivendo um mundo tão complicado, porque a gente, em certo sentido, todos estamos nos afastando do coração. Antes era só o homem, agora a mulher também está se afastando um pouco do coração. Nós vivemos uma sociedade que leva muitas mulheres a se masculinizar, independente de opção sexual. Não sei se E aí, respondi. mulheres vão se tornando cada vez mais cansadas, desconectadas, sem prazer, sem orgasmo, adoecendo, né? Criando, trabalho com Uhum. mulheres, criando várias doenças, né? Cistos, endometrioses, enfim, baixa libido, e a soma se estende aí. Acho que Então, eram Wesley, essas perguntas. Não Wesley sei se fala mais assim, eu alguém. costumava dizer para minha esposa, ex-esposa, que precisa ser natural. Não sei, não sei se entendi, Wesley, tua colocação, se o processo precisa ser natural ou que ela precisa ser natural, não sei exatamente o que você disse para ela, mas assim, é um
é uma sincronia que tem que acontecer entre dois seres que se complementam e, ao mesmo tempo, cada um deles tem desejos e limites. Cada um tem desejos e limites. Então, temos uma maneira, que é de cada um, tem uma maneira do feminino, uma maneira do masculino. E cada um ainda tem o que deseja e o que o limita, e que tem que ser respeitado. Então, você pode me dizer assim, Wesley, isso pode levar a um beco sem saída? Às vezes, sim. Às vezes, não tem solução. E quem sabe o aprendizado, porque todo relacionamento traz um aprendizado, senão ele não se apresenta, ele está aí para nos mostrar na cara o que a gente tem que aprender. Quem sabe a gente tenha que aprender que nem tudo tem solução. E esse seria um ponto. Mas, em geral, existe uma solução, desde que os dois queiram e Os dois tenham têm que paciência, querer. exatamente, respeito e dedicação. E dedicação, porque nada no mundo é tão simples assim que acontece sem a gente querer. A gente tem que querer e tem que dedicar um tempo a isso. Queria agradecer a todos. Não sei se tem alguma última pergunta final, mas deixa aqui o nosso convite para estar com o Ronald Fuchs no final do mês de abril. Vai ser no feriado prolongado, de 27 de abril a 1 de maio. Um retiro num lugar super especial que fica próximo a Sorocaba, é o Centro de Estudos Existenciais, né? Uma casa de retiros, onde a gente vai poder estar aprofundando tudo isso. Aqui é só estamos aqui polvilhando, né, um tanto de informações, mas o que tem de precioso vocês vão ver lá na prática, né, não só conhecimentos intelectuais, né, aprender sobre essas dinâmicas feminino e masculino, mas poder sentir mesmo, se abrir para essa experiência, se abrir para essa conexão, se abrir para essa união, né? Que eu acho que, em essência, a gente busca, por mais que o masculino tenha esse anseio pela liberdade, mas, em essência, os seres estão aqui em busca dessa união, dessa integração, né? É também uma das nossas tarefas, né? Enquanto seres humanos, vir para esse plano em busca de união, já que nos sentimos tão separados, né, internamente, separados do lar, separados de Deus, separados de nós mesmos. Então, eu vejo, né, esse caminho que me encontrei alguns anos atrás. Eu falo tanto é caminho sem volta. Uma vez que você entra em contato com esses ensinamentos, vivencia ele, não tem como voltar para trás. Você não vai aceitar mais menos que isso. Acho que essa fica meu grande aprendizado do tanto, assim, não consigo mais viver com menos que isso, com menos conexão. Eu preciso, né, como se um anseio da minha alma viver essa profunda intimidade. É por isso esse tema me encanta tanto. Obrigada, Walter. Aí um ponto importante, Dani, para quem não assistiu a outra palestra ou não conhece tanto o trabalho do Ronald Fuchs, é que o Tantra sagrado, o Tantra que ele ensina, é o Tantra original da Índia. E é um Tantra que não é apenas uma questão ou uma massagem tântrica sexual genital. Se bem a gente trabalha com energia sexual, como falamos aqui, o Tantra Sagrado é uma filosofia de vida que envolve desde exercícios físicos até alimentação e todas as questões relativas a viver a vida desde uma visão dual. A diferença, por exemplo, da yoga ou de outras disciplinas que existem em todo o mundo, o Tantra é a única disciplina espiritual que promove a elevação a dois, que promove o Essa caminho frente mais linda. espiritual a dois. Então, quando a gente fala em caminho a dois, a gente está falando de conexão. E quando a gente fala em conexão, a gente fala em sentir. E o sentir envolve os sentidos. Por isso que no Tantra, a diferença, de novo, de outras disciplinas espirituais, envolve o sabor, o cheiro, o escutar, o tocar, a alegria de estar juntos. E todas estas questões são parte importante do trabalho do Ronald e são ensinadas no curso, muito além das questões somente sexuais. Então, não se busca apenas uma técnica sexual ou um prazer sexual, e não que não possa
haver, mas sim ele tem que estar dentro de um contexto, porque afinal um relacionamento ele não é feito apenas de sexo. Se a gente for pensar, quanto por cento da vida de um relacionamento é passada na cama? É nada, é 0,001%. O restante da vida juntos não é na cama. E é justamente essa vida que vai fazer com que a união sexual, a união íntima, profunda, seja boa. Porque, como dissemos desde o início, se a gente não constrói essa confiança, essa alegria de estar juntos, como é que vai ser legal depois na intimidade? Quando eu me dispo literalmente de todas as minhas roupas e máscaras para estar junto com uma pessoa. Então, essa é a grande diferença do Tantra Sagrado do Ronald Fuchs, e convidamos a todos para vir para o Retiro Avançado, que vai ter de 27 de abril a 1º de maio, no feriadão de 1º de maio, perto de Sorocaba. Esperamos todos vocês. Quem está lá no nosso grupo do WhatsApp tem os nossos contatos, se não pode falar com a gente aqui também, inbox, pelas caixinhas, aqui no direct, né? E agradecer a vocês, se deem esse presente de criar essa intimidade na vida de vocês, essa conexão, esse caminho que é transformador. Um beijo, Walter, nos vemos em breve. Um beijão grande para abraço. todos. Uma boa noite. Tchau. Boa noite.